Olá, alunos! Então, vamos finalizar a nossa apostila 18 e 19 com a aula de matemática do dia 11 de junho. Então, dia 11 de junho, ele é referente a uma sexta-feira, certo? 11 de junho, sexta-feira. E nós trouxemos aqui para vocês um texto sobre as formigas, para que vocês aprendam um pouco mais, né? Porque nós trabalhamos ali alguns probleminhas referentes à multiplicação, nas quais as formigas, né, coletavam uma certa quantidade de grãos todos os dias, e dessa forma eu quis trazer um texto informativo para vocês sobre as formigas, isso mesmo, na aula de matemática. Então, nós temos aqui esse texto que diz: as formigas são insetos que vivem em sociedade. O papel principal é desempenhado pelas formigas operárias. Além destas, existem os machos e as rainhas, as quais são encarregadas da reprodução. Cada operária tem uma atividade. Umas transportam provisões, outras se ocupam dos serviços internos e outras ainda são guardiãs da entrada do formigueiro. A formiga que mais prejudica o homem é a saúva, porque destrói as plantações, sendo comparável a uma praga de gafanhotos. As folhas que a saúva corta são guardadas no formigueiro, para nelas se desenvolverem cogumelos, os quais lhe servirão de alimento. Então, elas guardam essas folhinhas aí, olha que interessante, para que nessas folhinhas se desenvolva fungos, né? Porque o cogumelo nada mais é do que um tipo de fungo. No caso dos humanos, a gente tem aí o costume de ingerir alguns cogumelos, como o champignon, o shiitake, mas são fungos aí, cogumelos muito saborosos e que não fazem mal à nossa saúde. Portanto, não é assim, viu um cogumelo no quintal e vai comer. Não, muitos são tóxicos e podem causar aí até a morte da pessoa. Mas no caso das formigas, né, elas não têm esse problema, elas podem se alimentar desses fungos tranquilamente. Com esse texto informativo, aprendemos que a formiga saúva é considerada uma praga, pois destrói plantações. Agora resolva situações problemas, prestando atenção para saber se a conta usada será de soma, subtração, multiplicação ou divisão. Saulo é um agricultor que está sofrendo com os ataques à sua plantação. As formigas saúvas estão destruindo sua plantação de alface. Ele decidiu comprar um barril com 20 litros de pesticida. Para facilitar a aplicação, ele dividiu igualmente o conteúdo deste barril em 4 garrafas. Quantos litros foi guardado em cada garrafa? Então, ele tem 20 litros para dividir, né, distribuir igualmente em 4 garrafas. Uma forma de você fazer essa conta é ir fazendo risquinhos dentro desses barris aí, né? Então, deixa eu mudar aqui o modo de edição. Deixa eu ver o que eu consigo fazer nessa imagem aqui para mostrar para vocês. Então, peraí. Aqui eu não vou conseguir. Mas talvez assim, você pega um lápis e vai riscando, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até o 20. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Terminou de distribuir, conta quantos risquinhos você fez em cada barril. Essa vai ser a resposta, né? Que cada risquinho equivale a 1 litro de pesticida dentro do barril. Outra forma de fazer o cálculo é você pegar lá o 20 litros. Se a gente vai distribuir em 4, quer dizer que a gente vai dividir em 4. Então, deixa eu fazer um negócio aqui para mostrar para vocês. Inserir desenho. Tá, vamos lá. Então, por exemplo, seria lá aqui uma caixa de texto. O 20. Aí aqui uma forma que não tenha aqui, ó, uma linha.
aqui. 20 divididos por 4. Então, seria... Seria essa continha que vocês teriam que fazer, né? Então, lá na tabuada do 4, qual é o número 4 vezes quanto que dá 20? Se você procurar lá a resposta 20 na tabuada do 4, você vai ver que é um númerozinho lá a resposta. Então, você teria que pegar esse númerozinho que dá 20, multiplicar por 4 aqui, né? Que é o númerozinho aqui, que eu não vou falar qual é, porque é essa a atividade que você tem que fazer, né? O exercício que você tem que fazer é esse. É saber que número que é esse que dá 20 lá na tabuada do 4. Vou colocar aqui uma interrogação. Tá? Esse número que você tem que saber. Qual é? Aí, depois disso, você vai lá e vai dar 20. Tanto vezes 4 igual a 20. Aí, você vai fazer uma continha aqui que é de menos. Né? 20 menos 20. Peraí, que aqui é difícil de mexer nesse negócio. A pessoa não tem muita prática. Né? 20 menos 20, quanto que dá? Não sobra nada, né? Então, vamos colocar aqui uma linha aqui. E dizer que dá nada, que dá 0. Então, aqui... 20 menos 20... dá 0, não sobra nada. Só que agora, esse trubisco que saiu do lugar. Essa interrogação aqui, que é a resposta de vocês. Né? Então... A resposta de vocês vai ter que aparecer aqui, ó. Esse número que eu quero saber. Lá na tabuada do 4... 4 vezes quanto que dá 20, porque é assim que a gente faz uma conta de dividir. A gente procura na tabuada do número que tá na chave, o número que chega perto, tá? Ou então, você distribuiu os palitos dentro, dentro dos barris, que cada palito é 1 litro, e você descobriu que então dentro de cada barril vai ter tantos litros. Você faz aqui também essa continha para montar a continha de divisão, e coloca o número que você descobriu aqui, tá bom? Então, seria isso aqui. Vou fazer aqui com vocês alguns exemplos aí também de outras continhas de dividir. Mas antes eu vou terminar de explicar aqui a apostila, tá bom? Então, fez isso lá, você vai... Olha lá, agora tem que desfazer aqui. Escrever a resposta. Quantos litros foi guardado em cada garrafa? Em cada garrafa foram guardados, litros. Lembrando de não marcar aqui os xizinhos. Quem vai marcar é a professora de vocês. Saulo conseguiu localizar 89 formigueiros em sua propriedade e já eliminou 37. Então, tinha muitos formigueiros lá na propriedade do Saulo. E ele conseguiu se livrar de 37. Se tinha uma quantidade X de formigueiros e esses formigueiros, alguns já foram excluídos, já foram eliminados, vocês já devem imaginar qual conta usar. Para organizar o seu trabalho, Saulo planta suas alfaces em canteiros. Em sua propriedade, ele possui 6 grandes canteiros. Em cada um deles, ele plantou 408 pés de alface. Quantos pés de alface ele plantou ao total? Então, olha aqui, ó, são 6 canteiros. Temos várias vezes o número 408 se repetindo. 6 vezes o número 408 se repetindo. Temos 2 opções para fazer essa conta. Soma de parcelas iguais, ou para facilitar, nós temos a multiplicação, né, do número 408 em 6 vezes. Então, você vai escolher qual das duas você quer utilizar. Opa,
Já fiz caquinha aqui. Observe a quantidade de alfaces que Saulo colheu no mês de abril. Então, no mês de abril, ele colheu essa quantidade aqui. Você precisa escrever esse número por extenso. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Então, aqui na unidade, nós temos do 0 ao 9. Nas dezenas, nós temos do 10 ao 90. Nas centenas, nós temos do 100 ao 900. E na unidade de milhar, nós temos do 1000, né, até o 9000. Depois vem o dezena de milhar, centena de milhar, assim por diante. Então, se esse número tem unidade, tem dezena, tem centena e tem unidade de milhar, ele vai ser alguma coisa 1000. Que número é esse aqui? Não é um 3? Então, ele vai ser 3000. E aqui é centena. O número 5 na centena, 100, 200, 300, 400, 500. Nós temos aqui 500. Aqui nós temos o 6 na dezena, que é de 10 em 10. Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60. E o 9 na unidade. Então, quando a gente vai escrever esse número por extenso, significa que eu vou usar letras e palavras para falar o número que eu estou lendo aqui. Então, ó, 9 unidades, 6 dezenas, que é 60, 5 centenas, que é 500, e 3 unidades de milhar, que é 3000. 3.569. E se fosse um 8 aqui? 8.569. E se fosse um 2? 2.569. E se fosse um 9? 9.569. Então, acho que vocês entenderam, né? Então, aqui, vamos ver qual número era. Eu já me esqueci. Era 3.000? Vamos lá. 3.569, tá? Voltando lá embaixo. Muito bem. Aqui. Então, eu escrevi esse número por extenso, que é utilizando as palavras para ler esse número aqui. Quanto vale cada número de acordo com a posição que ele ocupa? Muito bem. O 3 está na unidade de milhar, né? Que número você falou quando olhou para esse 3? 5 centenas. Que número você falou quando olhou para esse 5 aqui? 3.000, tchan, 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 e 69, né? O 6, 3.500, tchan, 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 e 9. E o 9, né? Quanto ele vale? Se fosse aqui um 2, o que eu teria que colocar aqui? Que ele vale 2.000. Se fosse aqui um 3, centenas, 100, 200, 300. Se fosse aqui um 2, quanto que eu ia colocar? Duas dezenas de 10 em 10, 10, 20. E se fosse o 9 mesmo? 9, 2.329. Mas não é essa a resposta, né? Eu vou deixar vocês fazerem lá, não vou dar resposta para vocês, não. Tá? Então, aqui é diferente os números lá, que tá falando desse número aqui, que foi a quantidade de alfaces que ele plantou, que ele colheu no mês de abril. Continuamos com o número lá de alfaces do mês de abril. Escreva o antecessor, o que vem antes, e o sucessor, que vem depois. Muito fácil o que vem antes, é só lembrar o que vem antes do 9, nesse caso, antes do 69, né? E aqui, o que vem depois do 69? Você vai colocar aqui, 3.500 e tchan, tchan, tchan. O que vem depois do 69? 65, 66, 67, 68, 69, pam, pam, pam. Que na realidade nada mais é o que vem depois do 6, né? Só que daqui viria um outro número ali para fechar a dezena ali, para começar a dezena.
né, do próximo número que vem ali depois do 69. Agora faça um desenho bem bonito sobre uma fábula que você gostou. Não esqueça de colorir, tá? Os desenhos mais bonitos lá, vou tirar uma foto e vou colocar no grupo do WhatsApp das professoras e no grupo do WhatsApp dos alunos. E vou lá, ó, se vier 30 desenhos maravilhosos, eu vou tirar foto dos 30. Se vier 2, eu vou tirar foto de 2 só. Né? O que precisa para fazer um desenho maravilhoso, um desenho bonito que mereça uma foto? Precisa um pouco de dedicação. Só isso. Não adianta estar lá com preguiça de desenhar. Ah, vou fazer de qualquer jeito só para dizer que eu fiz e quero que a professora ponha a foto lá. Não vou pôr. Vou pôr do desenho que eu vi que a criança se esmerou, que a criança levou um tempo para fazer, pintou, se concentrou. Né? Ah, quero fazer da formiga e da cigarra. Desenha lá uma parte da fábula que você gosta. Quero fazer da lebre à tartaruga. Pode fazer. Quero fazer do pastor e do lobo, né? Do corvo e da raposa. Escolhe lá o desenho que você quer fazer. E com isso nós finalizamos a nossa apostila 18/19, a nossa aula de matemática com situações problemas envolvendo aí as fábulas que a gente aprendeu e do dia 11/6, tá? E assim a gente encerra a nossa apostila. Espero que vocês estejam bem, continuem se cuidando. Até a próxima!